Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu e a professora Gisele resolvemos preparar para vocês uma videoaula explicativa sobre a primeira aula prática que nós tivemos no semestre, que foi a determinação e correção da temperatura de ebulição. Tá, pessoal? Visto que surgiram muitas dúvidas a respeito desta prática, além disso, eu e a professora Gisele detectamos algumas incoerências no roteiro experimental. Por isso, então, nós decidimos esclarecer alguns pontos nesta videoaula e também orientar vocês para os relatórios futuros. Bom, pessoal, então, a nossa primeira prática que foi desenvolvida aqui na nossa disciplina de Físico-Química Experimental foi a determinação e correção da temperatura de ebulição, ok? Bom, no roteiro experimental, vocês devem ter lido a breve introdução que consta nele, ok? E ali vocês podem ver alguns pontos, né? Como, por exemplo, a explicação da temperatura de ebulição, do que é o ponto de ebulição de um líquido, que é a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido é igual à pressão externa ou à pressão atmosférica. Quanto mais baixa a pressão, mais baixo é o ponto de ebulição e vice-versa. Tá? Nisso, vocês devem ter percebido que no dia do experimento, a pressão atmosférica ela estava um pouco mais baixa do que 760 milímetros de Hg. Isso vocês anotaram, né, e utilizaram para os cálculos. Ok, pessoal. E os objetivos, então, da prática era determinar o ponto de ebulição de um líquido puro. Nisso, vocês fizeram a água e o etanol, né, corrigiram a temperatura. E, além disso, tinha um outro objetivo, que era verificar a variação da temperatura após a adição de um soluto. Foi aqui que nós percebemos que houve um maior número de dúvidas. Ok, pessoal? Quando se adicionava, então, o cloreto de sódio. Então, inicialmente, né, o experimento ele foi baseado num roteiro já existente, pré-existente no laboratório de Realeza, de Físico-Química Experimental, ok, pessoal? No decorrer do processo, do desenvolvimento do relatório, nós percebemos algumas incoerências no roteiro, inclusive por não constar uma referência bibliográfica onde pudesse ser conferida a equação que tinha anterior. Portanto, a equação ela foi alterada, tá, pessoal? A alteração maior se deve à constante, né, que vocês podem ver em relação ao primeiro roteiro, a constante foi alterada, e também ao valor de t aqui dentro da equação. Porque anteriormente, para quem calculou, eu vi que alguns alunos calcularam se usava a temperatura ambiente, tá? Se a gente for pegar o artigo do Sidney Young, ok? Que eu referenciei aqui abaixo, vocês vão observar que essa temperatura é a temperatura que é observada no termômetro. Portanto, é a temperatura de ebulição do líquido em questão, que está sendo calculado. Ok, pessoal? Bom, então, essas alterações nós fizemos. Se vocês forem olhar no artigo, vocês verão as constantes não só da água, como do etanol, né, de outros líquidos também, tá? Então, esta equação aqui, já do roteiro corrigido, vocês usaram ela para achar a variação da temperatura, e aí sim vocês corrigiriam, né, utilizando esta variação da temperatura, somada ao valor que vocês observaram da temperatura de ebulição no termômetro da aula experimental, que foi mostrada no vídeo, ok? Bom, pessoal, eu creio que a maioria de vocês não tiveram dificuldade nos cálculos que envolviam a água, né, porque a constante foi dada ali, o etanol, e também água e etanol. Né? A maioria percebi que não houve muita dificuldade, alguns alunos utilizaram a constante da água, outra média das constantes. Ok, tá, pessoal? Bom, se vocês perceberam também, alguns alunos questionaram, tinha aqui na tabela 3 espaços de preenchimento da temperatura. Mas vocês podem ter observado que não foi feito triplicata. Ok? Nós não conseguimos desenvolver essas triplicatas, nós conseguimos fazer apenas uma análise, tá?
tranquilo, sem problema, pessoal, vocês anotem, né? Para quem não fez ainda ou anotaram esses valores de uma temperatura de ebulição, tranquilo. A única coisa que não vai poder ser feita aqui, então, é o desvio padrão, tá? Bom, eu acho que a maior dificuldade, então, foi quando chegou aqui na parte, pessoal, perdão, aonde tem a água e o NaCl, que é onde eu vou explicar um pouquinho melhor a seguir. Pessoal, na verdade, antes de prosseguir falando para vocês da água e da mistura água e sal, a gente gostaria de chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante, que em alguns relatórios que a gente olhou, a gente percebeu que vocês não estão discutindo os resultados. Já vou mostrar exemplos de como fazer isso, tá? Então, o importante é que vocês não só joguem ali os resultados do cálculo. Muita gente fez isso, ok? Calculou, como achava que tinha que calcular, botou os resultados ali e finalizou o relatório. Não explicou. E tem alguns resultados que não foram coerentes. E vocês têm que... Pessoal, vocês têm que entender que nem sempre dará tudo certo nos experimentos. Nem sempre, nem na vida de vocês, se vocês forem para um laboratório fazer pesquisa, nem sempre o resultado vai ser satisfatório ou como vocês esperavam ou com a literatura. O importante é a gente justificar ou entender e ver o erro, né? Vou mostrar um exemplo, tá? Pessoal, a maioria de vocês não teve dificuldade para fazer o cálculo da temperatura da água corrigida e do etanol, tá? Mas vamos pensar no etanol, tá? O valor teórico da temperatura de ebulição do etanol é por volta de 78 graus Celsius, ok? Vocês fizeram a temperatura corrigida. Vamos supor que ela tenha dado acima, tenha dado 79 graus Celsius. O que vocês acham desse valor? Ele está coerente? Ele não deveria ter dado menos? Ou ele está certo, ele deveria ter dado mais? Esse tipo de avaliação vocês têm que fazer. Aí vocês perceberam que deu acima e não era para ter dado acima. Então, vocês justifiquem. Olha, a temperatura encontrada no experimento, né, do etanol foi 79 graus Celsius. Porém, deveria ter dado menos por tais e tais justificativa. Vocês sabem que, vocês têm o conhecimento que deveria ter dado menos, por exemplo, estou dando um exemplo, e não deu. Então, vocês estão justificando. Bom, e por que não deu? Vamos achar fontes de erros. Então, proponham o que pode ter dado errado. Por que pode ter dado errado se deveria ter dado menos e deu mais, por exemplo, ok? É esse tipo de discussão que vocês têm que fazer. E isso serve para os próximos relatórios, tá? Por isso que foi muito importante vocês terem feito esse primeiro, a gente ter olhado, a gente não terminou de corrigir ainda, nós estamos, inclusive, fazendo essa videoaula para auxiliá-los, tá? Nos próximos relatórios também, para que vocês aprendam a discutir um pouco os resultados. Nem sempre querendo que eles deem certo, deem o valor certinho que tinha que dar. Se não deu, eu consigo detectar que não era para ter dado isso. E eu sei por quê. Entendem onde eu quero chegar? Vocês já sabem que naquele dia a pressão atmosférica ela estava menor do que 760 milímetros de Hg. Então, já a partir disso, vocês podem ter uma noção se o valor que vocês estão achando, né, o valor que vocês calcularam, está coerente ou não, ok? Isso serve para água, etanol, água e álcool. Vocês poderiam ter feito uma discussão em cima disso, tá? Claro, agora, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho mais sobre a água, a mistura de água e sal, tá, pessoal? Então, fica a dica aqui, isso serve para os próximos relatórios, ok? Discutam um pouquinho mais os resultados. Isso é a parte principal que vocês têm que fazer no roteiro, não, no relatório de vocês. Visto que o experimento já foi realizado pela professora Gisele, vocês não precisaram realizar o experimento, né? Vocês apenas vão prestar atenção no que ela fez e coletar os dados, e com esses dados vocês vão fazer, né, desenvolver o relatório de vocês. Então, nessa parte, a gente gostaria que vocês focassem, né, nas discussões em cima dos resultados, e não só colocar os cálculos soltos. Ok, pessoal? Bom, pessoal, aqui, quando a gente tem a mistura de água mais cloreto de sódio, a gente está inserindo um sólido não volátil no solvente, que é a água. Então, aí, pessoal, a gente teria que avaliar as propriedades coligativas da mistura. Claro que nós estamos cientes que o roteiro ele tem suas limitações e ele não deixou muito explícito isso.
Então, o que eu orientei, né? Eu e a Gisele orientamos vocês. Vocês podem seguir o roteiro. Então, muitos de vocês fizeram o cálculo da mistura água e NaCl usando aquela equação anterior. Ok, pessoal? Eu não vou descontar, nem eu nem a Gisele vamos descontar nesse ponto, ok? Porém, pessoal, nós vamos explicar, tá? E provavelmente nós vamos reformular o roteiro, tá? Então, nós vamos explicar o que vocês deveriam ter calculado. Por quê? Pessoal, vocês perceberam que se vocês calcularem pelaquela equação anterior, vai dar um valor que não é o valor que deveria ser achado. Vocês deveriam achar um valor de temperatura maior do que da água pura, correto? Porque vocês estão adicionando um sólido, né? Um soluto ali dentro. Vocês deveriam ter achado, vocês acharam menor. Então, no mínimo, pessoal, vocês tinham que ter justificado. Olha, o valor deu menor, mas deveria ter dado maior. Por causa disso, disso, disso. Alguns alunos eu vi que falaram da pressão de vapor, falaram da lei de Raoult, muito interessante, justificativa. É isso mesmo que tem que fazer, pessoal. Não necessariamente vocês acharam o valor correto, mas vocês justificaram. Esse valor não está coerente por tais e tais motivos. E ainda propuseram fontes de erro, correto? Ok? Porque vocês seguiram o que o roteiro indicou para vocês, tá? Mas, pessoal, o que a gente tinha que prestar atenção aqui na água e sal, tá? A gente tem propriedades coligativas, ok? Que é uma propriedade que ela vai depender do número de partículas de soluto que está presente ali. E a gente considera que é um soluto não volátil, tá? Então, isso deveria ser considerado. Mais ainda, pessoal, a gente tem o NaCl dissolvido em água, ele é um eletrólito. Então, se vocês lembrarem lá da aula de eletrólitos, dentro dessa aula vai ter a parte de propriedades coligativas. Então, soluções aquosas que apresentam sais, algumas bases, ácidos, elas conduzem corrente elétrica, razão pela qual elas vão receber o nome de soluções eletrolíticas. Então, vocês devem lembrar que o cloreto de sódio, né, quando ele está em água, ele vai se dissociar nos seus íons, no cátion e no ânion, e, portanto, vai conduzir corrente elétrica. Vai ser uma solução eletrolítica, ok? E, neste caso, os valores das propriedades coligativas de tais soluções, ela é maior do que o valor correspondente das soluções não eletrolíticas. Por exemplo, comparado com uma solução que tivesse glicose, ok? Que não é um eletrólito. Isso porque, pessoal, quando vocês colocam NaCl em água, vocês estão produzindo dois íons. É como se vocês estivessem duplicando o efeito, ok? Ó, um exemplo aqui, né? Em uma solução 0,5 molar de cloreto de sódio em água, produzirá efeitos crioscópicos, ebulioscópicos, enfim, das propriedades coligativas, mais acentuado do que uma solução 0,5 molar, né? Em glicose. Claro, porque quando vocês têm esse eletrólito, o NaCl em água, vocês têm mais partículas, né? Vocês têm maior número de partículas. Então, essas propriedades vão ter um efeito maior, tá? Até coloquei aqui, ó, 1 mol do cloreto de sódio, quando se dissolve completamente, produz 1 mol de cátions e 1 mol de ânions. Portanto, 2 mols de partículas. Pessoal, antes de prosseguir, alguns pontos que devem ser pensados aqui, tá? Para vocês refletirem e buscarem também na literatura, né? Vamos pensar o que acontece com a pressão de vapor de um líquido puro quando é adicionado um soluto não volátil, como nesse caso, ok? E quem não lembra de propriedades coligativas, vale a pena agora ter a oportunidade, né, de revisar propriedades coligativas de eletrólitos e não eletrólitos. Ok, pessoal? Então, a gente tem que lembrar lá da fisicoquímica, né, para quem é da química, na fisicoquímica 1, para quem é da alimentos, na fisicoquímica, que é uma só, né, que nós temos. Então, todas as propriedades coligativas, elas provêm da diminuição do potencial químico do solvente líquido provocado pela presença deste soluto, que vai ter consequência no abaixamento da pressão de vapor do líquido puro, tá? Para não ficar muito extensa essa videoaula, quem não lembra o que é pressão de vapor, por favor, né? Pegue livros, artigos e
Vamos ver a diferença do que é uma pressão de vapor e do que é temperatura de ebulição. Pessoal, essa videoaula é importante porque questões que eu estou abordando aqui podem cair na prova de vocês. A prova de vocês vai ser via questionário do Moodle, tá? E vão ser tiradas questões envolvendo a parte prática e teórica das aulas que foram ministradas e foram conteúdos que foram abordados aqui nas aulas práticas, ok, pessoal? Então, bom, para a gente não se estender, então, o abaixamento, a origem desse abaixamento do potencial químico em função do soluto que é adicionado, pessoal, ele vem, então, de um processo que ele tem uma causa, né, entrópica, ele tem um efeito da entropia, tá? Para quem não lembra, então, a pressão de vapor de um líquido puro, ele vai refletir a tendência da solução a atingir uma entropia ainda maior. Qual é essa entropia ainda maior? Passando para o estado de vapor, né? Ou seja, vaporizando, formando um gás. Quando o soluto está presente, há uma maior distribuição adicional para a entropia do líquido, né? Ou seja, entre aspas, a gente vai ter uma desordem maior no líquido com a presença do soluto, ok, pessoal? Então, qual é a consequência disso, né? Então, como essa entropia da solução ela já é maior do que a do líquido puro, ela não tem uma tendência tão grande de passar para a fase gasosa, de alcançar uma entropia maior, porque ela já está num estado entrópico mais alto. Vocês entenderam? Então, como essa entropia na solução ela já é maior do que o líquido puro, a tendência de formação do gás ela vai ficar reduzida. Então, o efeito da presença do soluto aparece, então, como um abaixamento da pressão de vapor e, portanto, uma elevação do ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição ele deveria ser elevado pela presença deste sal. Ok, pessoal? Bom, voltando aqui para o slide, então, pessoal, a gente tem, como a gente está falando de um eletrólito, no eletrólito, a equaçãozinha, então, da propriedade coligativa do aumento ebulioscópico, ela muda um pouquinho porque adiciona esse fator I, vocês estão vendo aqui, que é o fator de Van 't Hoff. Então, o coeficiente entre o valor medido da propriedade coligativa e o valor teórico, isto é, o valor da propriedade coligativa numa solução não eletrolítica da mesma concentração, é chamado de fator de Van 't Hoff I. Então, as propriedades coligativas em soluções eletrolíticas, elas podem ser expressas em função da concentração e deste fator. Então, vocês poderiam ter usado esta equação aqui para calcular a variação de temperatura. E aí, vocês somavam essa variação de temperatura à temperatura que vocês observaram no termômetro, ok? Então, eu não quero me estender muito, pessoal, que já está ficando extensa, mas o fator de Van 't Hoff aqui, vocês considerando que o NaCl é univalente, vai se dissociar em Na+, né, valência mais, Na+, Cl-, vocês poderiam ter usado o valor máximo, visto que ele, teoricamente, por ser ele está totalmente dissociado, 100%, vocês poderiam usar 2, né? Aqui, a constante ebulioscópica, né, é uma constante já estabelecida na literatura, e B é a molalidade, tá? Que vocês teriam dados para calcular ela. Então, vocês poderiam ter calculado a variação da temperatura de ebulição desta maneira, tá? E aí sim, corrigir ela. Vocês colocariam aqui e corrigiriam. Vocês teriam achado um valor mais coerente, tá? Então, só para complementar aqui, o I é o fator de Van 't Hoff, está ligado ao fato que o número de partículas em uma solução eletrolítica é maior do que o número de partículas em uma solução não eletrolítica da mesma concentração. Ok, pessoal? Aconselho vocês a buscarem na literatura, então, para quem não lembra, propriedades coligativas e a parte de eletrólitos, tá? Fica a dica, então, para os próximos relatórios. Abraço, pessoal!